Olá, povo de Deus, graças e paz. Eu queria deixar uma palavra, aproveitar essa oportunidade que as mídias sociais aí estão muito alvoroçadas por causa dessa profecia aí do dia 30, a madrugada do dia 30 de março, onde o profeta disse que ele via o cavalo amarelo, o cavaleiro passando, muita gente morrendo, mandou ungir os umbrais da porta, enfim, um monte de coisa que ele foi falando ali e não aconteceu aquilo ali, tá? Então, eu vi muita gente fazendo diversos tipos de comentário e eu percebo que o pessoal, eles buscam muito extremidade. A gente tem uma mania de procurar sempre extremidade. Ou a gente tem muito medo, ou a gente é muito corajoso. A gente tem uma dificuldade de encontrar o equilíbrio. Eu queria deixar uma palavra aqui justamente para a gente encontrar equilíbrio. Porque o Satanás, ele quer aproveitar desses últimos tempos, tempo que a gente tem vivido, tempos difíceis, principalmente tempos de crise, para confundir cada vez mais a mente do ser humano, a mente do povo de Deus, enfim, a mente de todo mundo, para que ele possa tragar e conduzir ao inferno, né? A palavra do Senhor, ele diz, olha, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão. É exatamente isso. A voz do diabo, ele tenta fazer com que ela se pareça cada vez mais com a voz de Jesus, para tentar enganar o máximo possível. Por quê? Se ele conseguir enganar muita gente, ele vai fazer com que o povo tenha descrédito do Espírito de Deus. Porque tanta mentira, tanta coisa falsa, o povo vai acabar desistindo. E ele quer fazer exatamente isso, com que o povo perca a sua fé. Eu não estou aqui para defender ninguém e muito menos para atacar ninguém. Eu estou aqui para trazer uma palavra de equilíbrio, meu querido, tá? Entenda bem. Todo ser humano, ele é passivo de erro. A gente vê ser humano em qualquer lugar errando. A gente vê artista errando, a gente vê político errando, a gente vê militar errando, a gente vê cristão errando. Enfim, todo mundo a gente vê errando em tudo quanto é lugar. O que a gente não pode fazer é pegar uma pessoa, ver onde ela trabalha, ver quem ela está representando, que classe ela pertence e condenar toda aquela classe. Eu não posso pegar um policial que falhou, que errou e dizer que a polícia não presta. Eu não posso pegar alguém do banco que errou e dizer que banco não presta. Eu não posso pegar um artista sabe, eu não posso ficar pegando grupos de pessoas assim e colocar todos dentro de um mesmo saco. A gente precisa entender que o ser humano, cada um tem uma cabeça, cada um tem uma mente, né? E dentro da igreja isso não é diferente. Eu não posso pegar um pastor porque ele errou e dizer que todos os pastores não prestam. Eu não posso pegar ministro de louvor, profeta, e só porque falhou, errou, e dizer que não presta. Ei, preste atenção, talvez eu esteja falando com você que por causa de uma falha, por causa de um erro, alguns tacaram pedra em você, você tenha até desistido do seu chamado. E não é isso que o Senhor quer. Porque a palavra do Senhor vai dizer que os trabalhadores são poucos. O trabalho é demais. Agora imagina, no tempo que a gente está vivendo, um tempo de crise, os últimos tempos, eu acredito assim, o Senhor não pode perder uma ferramenta sequer. E principalmente pessoas que Ele tem chamado, pessoas que Ele chamou, vocacionou e ainda deu dons. Tá? Meu querido, se você em algum momento errou na sua vida, no seu chamado ministerial, não faça disso um ponto final na sua história, sabe? Reconheça o seu erro, sabe? O diabo te enganou, isso não é vergonha. Certa vez, em 1 Crônicas, capítulo 18, se não me falha a memória, está escrito lá, um espírito de engano conseguiu enganar 400 profetas. Apenas o profeta Miqueias que foi lá e disse a verdade, contou a visão. Então, amados, entenda, se você de repente não conseguiu prestar atenção na voz do Senhor, não entendeu a revelação, não entendeu a vontade de Deus, isso não significa que você não tem mais valor, isso não significa que você não presta. Apenas entenda, houve uma falha, houve uma falta de percepção, de repente você não estava muito vigilante, enfim, reconheça o seu erro, fala com o Senhor, peça perdão ao Senhor, porque o Senhor ainda há de te usar muito, Ele quer te usar muito ainda na obra. E você, meu amigo, que de repente esteja no outro lado, algum profeta foi usado para você, algum pastor pregou uma mensagem, você seguiu aquela mensagem, não surtiu efeito na sua vida, ei, não desista de seguir a Cristo. Os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Os nossos olhos têm que estar voltados para a cruz de Cristo, porque Ele é quem se entregou na cruz por nós. Agora, todos que estão a serviço de Cristo, eles podem errar, e o que o diabo mais quer é isso, causar confusão, fazer com que a igreja de Cristo caia em descrédito, para que todos se afastem do caminho do Senhor. Tá bom, meu querido? Eu queria deixar essa palavra para vocês.
palavra de equilíbrio. Não perca a esperança em Cristo, sabe? Não perca a fé em Cristo. Jesus, Ele ainda quer salvar você. Jesus, Ele ainda quer te usar. Jesus, Ele ainda quer trabalhar através da sua vida, tá bom, meu querido? Então, não permita que o seu talento, o seu dom, o seu chamado venha a ser enterrado por causa de uma falha ou porque alguém se levantou contra você. Estamos vivendo os últimos tempos na Terra, tá? Vamos ter vigilância, vamos ficar constantemente aos pés do Senhor para que Ele possa estar nos inspirando cada vez mais para fazer a sua vontade, tá bom? Que Deus lhe abençoe. Uma boa noite, graça e paz.